7 erros que te mantêm pobre. Você não é pobre porque ganha pouco. Você é pobre porque repete os mesmos erros todo mês, sem perceber. E o pior, a maioria desses erros parece normal. Parece até inteligente. Parece que todo mundo faz. Todo mundo faz mesmo. E todo mundo continua broke. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 7 erros que mantêm pessoas trabalhadoras, esforçadas e de boa vontade presas no mesmo lugar financeiro por anos, talvez décadas. Se você se identificar com pelo menos 3 desses 7, não é coincidência, é padrão. E padrão se quebra. Antes de entrar nos erros, deixa eu ser honesto contigo sobre uma coisa. Esse vídeo não vai te dar dica de investimento. Não vai falar de Bitcoin. Não vai falar de renda passiva em 2 semanas. A proposta é mais importante do que isso. A proposta é te fazer enxergar os comportamentos que drenam o seu dinheiro antes mesmo de você poder pensar em guardar ou investir qualquer coisa. Porque não adianta aprender a encher o balde se ele tem 7 buracos. Esses são os 7 buracos. Erro número 1. O parcelamento eterno. São só 12 vezes sem juros. Essa frase já destruiu mais patrimônio do que qualquer crise econômica. Pensa comigo. Se todo mês você parcela algo novo e cada parcela dura 12 meses, você nunca tem um mês com o salário inteiro disponível. Nunca. Você está sempre pagando o passado com o dinheiro do presente. E quando aparece uma oportunidade real, uma emergência, uma chance de investir, você não tem dinheiro. Porque o dinheiro já foi embora pago para versões antigas de você, que quiseram algo que provavelmente nem usa mais. Parcelamento não é inteligência financeira. É uma armadilha embrulhada em conveniência. A solução prática é simples, mas difícil. Antes de parcelar qualquer coisa, pergunta se você pagaria aquilo à vista se tivesse o dinheiro. Se a resposta for não, você não pode comprar. O parcelamento não criou dinheiro que você não tem. Ele só adiou a dor. Erro número 2. Comprar por emoção. Dia horrível no trabalho. Chefe chato. Trânsito. Cansaço. E aí aparece aquela notificação. Promoção relâmpago só hoje. E você compra. Não porque precisava. Porque aquilo aliviou por 3 minutos a dor de um dia ruim. Isso tem nome na psicologia. É o consumo emocional. E é um dos comportamentos mais caros que existem, porque ele não tem limite racional. Ele tem limite emocional. E emoção não sabe administrar dinheiro. A regra que funciona é a regra das 48 horas. Qualquer compra não planejada acima de um valor que você mesmo define, espera 48 horas. Se depois de 48 horas você ainda quer, ainda precisa e ainda cabe no orçamento, pode comprar. Na maioria das vezes, a vontade some junto com a emoção que a gerou. Erro número 3. A mentalidade de eu mereço um mimo. Cuidado com esse, porque esse parece autocuidado, mas muitas vezes é autossabotagem, cara. Você trabalhou muito? Trabalhou. Você merece descanso, lazer, prazer? Merece. Isso é real. O problema não é o mimo. O problema é quando o mimo vira o mecanismo padrão de recompensa toda semana. Toda vez que você passa por qualquer dificuldade. Quando eu mereço se torna um gatilho automático para gastar, você parou de usar o dinheiro como ferramenta e começou a usar como anestesia. E anestesia tem preço. No seu caso, o preço é o futuro que você diz que quer, mas nunca consegue construir. A virada mental aqui é entender que o maior mimo que você pode se dar é segurança financeira. É dormir sem ansiedade de extrato. É não depender de todo mundo ao mesmo tempo em que uma emergência aparece. Erro número 4. Não saber quanto ganha de verdade. Isso parece básico demais para ser um erro real. Mas você ficaria impressionado com quantas pessoas sabem o salário bruto e vivem como se fosse o líquido. Desconta INSS, imposto de renda, vale transporte, vale alimentação que não cobre tudo. E o que sobra é bem diferente do número que apareceu na proposta de emprego. Mas o erro vai além disso.
Saber quanto ganha de verdade também significa saber quanto o seu dinheiro rende depois de todas as saídas fixas, não o salário, a sobra real. Muita gente nunca calculou isso com honestidade. Fica operando no modo sensação, achando que tem mais do que tem e se surpreendendo negativamente toda semana. A solução: uma vez por mês, senta e calcula. Renda total menos todas as saídas fixas. O número que sobra é com o que você tem para trabalhar. Esse é o seu orçamento real. Erro número 5. Confundir renda com riqueza. Você pode ganhar R$ 5.000 por mês e estar mais pobre do que alguém que ganha 2.500. Isso não é hipótese. Isso acontece todo dia. Porque riqueza não é quanto entra. É a diferença entre o que entra e o que sai. É o quanto sobra e o que você faz com essa sobra. Tem gente que aumentou o salário 3 vezes nos últimos 5 anos e está no mesmo patamar financeiro. Por quê? Porque o padrão de vida subiu junto. Às vezes mais rápido que o salário. Carro melhor, apartamento maior, restaurante mais caro, roupa de marca. Tudo isso é sinal de renda. Nenhum disso é sinal de riqueza. Riqueza é silenciosa. É a reserva que ninguém vê. É o investimento que não aparece no Instagram. É a tranquilidade de uma emergência aparecer e você resolver sem entrar em colapso. A pergunta que você precisa se fazer não é quanto eu ganho. A pergunta certa é: quanto eu fico? Erro número 6. Fugir das dívidas em vez de enfrentá-las. Esse é o erro que mais cobra juros, literalmente e emocionalmente. Quando você ignora uma dívida, ela não fica parada esperando você estar pronto. Ela cresce, os juros rodam, o valor principal aumenta, e o que era um problema de R$ 2.000 vira um problema de R$ 5.000 em 18 meses. Mas além do número, tem o custo emocional. A dívida ignorada vira uma presença constante na sua cabeça. Um peso que você carrega mesmo quando não está pensando conscientemente nela. Ela interfere no sono, nas decisões, na autoestima. Enfrentar a dívida dói, mas dói uma vez. Fugir da dívida dói todo dia, por anos. O que fazer? Lista tudo o que você deve hoje. Valor, credor, juros e prazo. Sem esconder nenhuma. Aí prioriza pela taxa de juros, não pelo tamanho da dívida. A mais cara primeiro. E começa a negociar. Credor prefere receber menos do que não receber nada. Esse poder de negociação é seu. Use. Erro número 7. Não ter reserva de emergência. Esse é o erro que transforma qualquer imprevisto numa catástrofe. Pneu furou. Filho adoeceu. Aparelho quebrou. Empresa demitiu. Para quem tem reserva, isso é um contratempo. Para quem não tem, isso é o início de uma dívida nova, de um empréstimo caro, de um cartão estourado. E aí começa um ciclo vicioso. Imprevisto gera dívida, dívida gera juros. Juros sugam o salário, salário não sobra, reserva continua zero. Próximo imprevisto gera nova dívida. Você não sai desse ciclo com força de vontade. Você sai com método. A reserva de emergência não precisa começar grande. Precisa começar. R$ 20 guardados hoje valem mais do que R$ 1.000 que você planejou guardar e não guardou. A meta inicial é ter um mês de custo básico guardado, em conta separada, fora do alcance do impulso. Só isso já muda a forma como você lida com o dinheiro, porque você para de operar no modo sobrevivência e começa a operar no modo gestão. Recapitulando os 7 erros que te mantêm pobre. 1. Parcelamento eterno, pagando o passado com o dinheiro do presente. 2. Compras por emoção, usando o dinheiro como anestesia. 3. Mentalidade de eu mereço, quando o mimo virou autossabotagem. 4. Não saber quanto ganha de verdade, vivendo de sensação. 5. Confundir renda com riqueza, ganhando mais e ficando igual. 6. Fugir das dívidas em vez de enfrentá-las. 7. Não ter reserva de emergência, transformando imprevisto em catástrofe. Se você se identificou com pelo menos 3 desses,
Não é azar. É padrão. E padrão tem solução. Agora, o próximo passo. Esse vídeo foi o diagnóstico. Você viu os erros, reconheceu os padrões. Mas diagnóstico sem tratamento não resolve nada. No vídeo completo, 7 erros financeiros de quem nunca sai da pobreza. Eu destrincho cada um desses erros com mais profundidade. A psicologia por trás de cada comportamento. Os números reais de quanto cada erro custa ao longo do tempo. E o passo a passo exato para quebrar cada um desses padrões. Não é teoria, é prática. Mês a mês, erro por erro. O link está aqui no canal. E antes de sair, faz uma coisa. Comenta aqui qual dos 7 erros te pega mais. Não para me contar, para você assumir. Porque admitir o erro em voz alta, ou pelo menos por escrito, já é o primeiro gesto de quem parou de ser vítima e começou a ser protagonista da própria vida financeira. Esse é o Manual da Vida Adulta, e você acabou de ler mais um capítulo.